setores que não vê Neymar a capacidade de atuar de forma intensa. A comissão técnica teve acesso a dados físicos do Neymar e percebeu que os índices estavam muito abaixo de um jogador de alto nível. Meus amigos, o clima ficou pesado depois da coletiva do Carlo Ancelotti. O técnico falou sobre a situação do Neymar e deixou claro que, na visão dele, o momento do camisa 10 não é suficiente para atuar no nível de intensidade que ele exige na seleção. Ancelotti foi firme ao dizer que não vê o Neymar, hoje, com condições de entregar o ritmo, a força física e a regularidade que uma Copa do Mundo exige. Segundo o treinador, uma convocação não pode ser baseada no nome, mas sim na performance atual. E, de forma indireta, ficou evidente que esse é um dos motivos que pesou na decisão tomada. Para Ancelotti, Neymar precisa estar em campo, jogando, atuando com força, recuperado, competitivo, e não apenas presente no noticiário e nas redes. Ele deixou claro que, em alto nível, sem intensidade e sem regularidade, não tem espaço. E isso virou tema em praticamente todos os programas esportivos. Diversos comentaristas estão comentando essa fala do técnico, questionando se este é o início de um novo ciclo na seleção brasileira. Um ciclo que pode começar sem Neymar como protagonista. A frase do Ancelotti repercutiu, viralizou e abriu um debate enorme. Será que o Brasil está começando um ciclo definitivo sem Neymar? Será que Neymar ainda pode recuperar o espaço? Ou o técnico está apenas deixando claro que o futebol atual não funciona mais pela história, e sim pela performance do momento? Para entender esse cenário que está mexendo com o futebol brasileiro, eu recomendo que você assista esse trecho que deixarei agora. Esse vídeo mostra o que as televisões estão falando sobre isso, principalmente o contexto dessas falas. Assista e tire a sua própria conclusão. A gente não pode tratar isso como uma grande novidade. O Neymar já mostra dificuldades de acompanhar o ritmo físico há um bom tempo. Essa já era uma notícia trazida pelo Jorge Jesus, quando o Neymar ainda estava na Arábia Saudita. Ele voltou ao Brasil, fez alguns jogos em sequência, a gente ficou na expectativa se ele ia conseguir manter esse ritmo ou não, mas voltou a ter muitos problemas de lesão, lesões diferentes, musculares, articulares, todos os tipos de lesão que um atleta pode ter. Ele só não teve uma grave de romper outro ligamento e tal, mas teve lesões diferentes e não consegue manter o ritmo. A grande novidade pra gente, né, quando o Ancelotti foi apresentado, a nossa dúvida era como ele vai tratar o Neymar. Porque o Neymar é o cara, é o dono do vestiário, o Neymar é o cara que é idolatrado por todos os jogadores, desde o mais velho, Danilo, o Alexandro, Casemiro, passando pelo mais novo como o Estevão, que antes mesmo de estrear pela seleção falou que o sonho dele era jogar com o Neymar. Então a gente tinha essa dúvida. Mas o tempo está mostrando que realmente o Ancelotti não liga para o Neymar. E isso mostra como a decisão da chegada do Ancelotti é acertada, porque ele tem tamanho suficiente para poder barrar o Neymar e falar: olha, eu não quero saber, o Neymar não tem ritmo para jogar. Fosse o Dorival, Fernando Diniz, todo mundo, todos os antecessores, a gente teve provas. Os caras falavam textualmente: eu vou montar um time para o Neymar tem lugar garantido, quando ele estiver bem ele volta. O Ancelotti nunca falou isso. Então, eu acho que não dá para tratar como novidade pelo que a gente vê no campo. É normal que o Neymar não seja convocado. Ele tem potencial? Tem potencial, mas qual Neymar tem potencial? O Neymar de 2015? O Neymar de 2016? Talvez. O Neymar de 25, o Neymar de 24, o Neymar de 23 não tem potencial para a seleção. Tem nome, tem história, ótimos números, mas potencial, realidade ele não tem. Vai ficando cada vez mais normal essa possibilidade ou esse indicativo de que o Neymar não vai para a Copa, ou Arnaldo? Eu acho que o Danilo explicou bem algumas situações específicas em relação ao Neymar atual. A gente tem que lembrar que nessa gestão Ancelotti, existia um outro momento em que o Neymar estava jogando mais tempo, partidas inteiras, e mesmo assim ele não o chamou, né? Às vésperas daquela data FIFA que teve jogo contra o Chile no Maracanã. Imagina, o Chile no Maracanã, né? Mamão com açúcar para o Neymar jogar, não foi convocado. Então, aquele momento, aquela convocação me deu a convicção de que o Ancelotti, de fato, não vai se render, como disse o Danilo, a dependência, a Neymar dependência, como todos os técnicos brasileiros. Ali, num jogo no Rio, com a classificação garantida, com o Neymar jogando em série, não jogando 15 minutos como ele jogou no final de semana, dando paradinha na falta, jogando partidas seguidas pelo Santos, ele não foi chamado.
E aí, né, Tironi, tem uma série de questões para debater sobre esse assunto, né? O Ancelotti era técnico do Real Madrid, que é um dos melhores times do mundo, mais poderosos, e foi fazendo aos poucos uma renovação no time dele física, né? O futebol hoje tem muito dessas situações. Hoje você vê o Real Madrid já teve o Cristiano Ronaldo, o Benzema, e depois foi trocando o jogador, Modric, Kroos, Casemiro, e foi trocando com jogadores mais jovens, mais saudáveis, mais fortes. E assim o futebol hoje é quase imperativo essa situação. E o Neymar, mesmo antes da grave lesão, ele já tinha muita dificuldade de atuar em alta intensidade, né? Quando sai da Liga Francesa, do PSG, então praticamente ele perde essa capacidade. E aí eu acho que a grande diferença do Ancelotti para os técnicos antecessores dos brasileiros é justamente, como o Danilo falou, essa relação com o Neymar. Embora ele não deixe de responder sobre o Neymar em suas coletivas todas, com elegância, diplomacia, mas sem subserviência. Essa lista que ele divulgou ontem, ela teria assinatura de qualquer técnico brasileiro. É uma lista meio Diniz, meio Dorival, meio não sei o que lá, com algumas diferenças, na minha visão. A primeira, tem mais jogadores que atuam no Brasil que a gente imaginaria. E não só Flamengo e Palmeiras estão desfalcados, mas é Bahia, é Corinthians, é um monte de time. Segundo, tem umas questões de perdão que o Ancelotti carrega muito na carreira dele. Não é perdão, é não queimar o jogador. Como as voltas do Hugo Souza e do Fabrício Bruno na lista, né? Depois da partida desastrosa contra o Japão. O Ancelotti não é de queimar jogador, nunca foi. Terceiro, a ausência do Neymar, né? Então, são marcas nessa... E o Ancelotti não é só pela questão da idade, veja bem, porque ele também traz mais veteranos do que a gente imaginava na convocação dele, né? Não só o Casemiro, o Marquinhos, mas o Danilo, o Alexandro, o Fabinho de volta, até o Richarlison, que não tem 30, mas é um jogador já... Então, é quase como se tivesse lugar para todo mundo, mas não tem lugar para o Neymar. Eu acho que isso tem ficado claro ao longo das convocações. Até porque, né, Tironi, se ele jogasse, vamos imaginar aqui um cenário hipotético, não existe esse cenário, mas vamos imaginar que o Neymar jogue 10 jogos pra caramba, gol, assistência, machuca. Uma semana, 2 semanas parado. Aí volta, gol, assistência, machuca mais um mês. Gol, assistência. Não é isso que tá acontecendo, né? Ele joga 2 jogos, faz uns dribles, uma paradinha de falta. A gente sabe que tecnicamente ele é o melhor que o Brasil tem, mas não tá jogando, cara, não adianta, é ritmo, é intensidade, não tem, ele não vai entregar. E ainda o Ancelotti falou, eu posso até levar um cara que não tiver em ritmo para jogar a primeira ou a segunda partida, que isso já aconteceu com o Neymar. O Neymar já foi para a Copa do Mundo assim. O Tite já fez concessões numa escalação para que o Neymar pudesse jogar em 2018, por exemplo, quando a gente tem aquela discussão sobre o Jesus voltar para marcar e tal. Por quê? Porque o Neymar não tinha capacidade. Já fez concessão para ele porque ele estava fazendo a diferença naquele momento. Agora ele não faz diferença. Nada. Olha, vamos colocar na tela aí, então, portanto, a convocação da seleção brasileira. Todos os nomes. Os convocados foram Bento, do Al Nassr, Ederson, do Fenerbahçe, Hugo Souza, do Corinthians, Alexandro, do Flamengo, Caio Henrique, do Mônaco, Danilo, do Flamengo, Éder Militão, do Real Madrid, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Luciano Juba, do Bahia, Marquinhos, do PSG, Paulo Henrique, do Vasco, Wesley, da Roma. Meio-campistas, Andrei Santos, do Chelsea, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Fabinho, do Al Ittihad e Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes, Estevão, do Chelsea, João Pedro, do Chelsea, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid, Vinícius Júnior, do Real Madrid e Vitor Roque, do Palmeiras. O atacante Vitor Roque, o volante Fabinho e o lateral esquerdo Luciano Juba são os jogadores que o treinador quer observar. E tem reportagem aqui, Danilo, dos nossos companheiros Igor Siqueira e também do Thiago Arantes, mostrando que já tem 17 ou 18 jogadores definidos para a lista final dos 26 e alguns que ele está
aí testando. Mas interessante o que o Arnaldo falou também sobre jogadores que atuam no Brasil.